Bora lá, galerinha, um anime mais perturbador que eu já vi do canal Inferno de Dante. Ahn, um vídeo que eu queria bastante gravar, faz tempo que eu não gravo um vídeo sobre animes e tals. E hoje eu escolhi esse que aparentemente, né? Aparentemente não, né? Pela thumb é sobre Devilman Crybaby, que é um anime que muita gente vai se perguntar, mas Vani, você não gravava antigamente reacts com a camisa de Devilman Crybaby? E eu te respondo, cara, eu gravava assim, mas eu sou um grande não poser, né, cara? Porque eu comprei aquela camiseta porque eu achei bonita, mas nunca vi nada sobre Devilman Crybaby. A única coisa que eu sei é que o final é bem triste, pelo que falam, mas nem isso eu tenho muita ideia de como é exatamente. Então acho que vai ser tudo. Acho não, vai ser tudo uma grande descoberta aqui. E finalmente eu vou poder falar que conheço a história desse anime e poder usar minha camiseta com mais, né? Com mais embasamento, por assim dizer. Enfim, gente, espero que deixem um like, se inscrevam no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo hoje na tela na descrição. Passem lá, deixa o like, se inscreva, se possível, considere se tornar membro do canal, vai estar me ajudando demais, tá bom? Então bora, sem muitos longos pra esse vídeo que eu tô bem curioso. Bora! Ah, lembrando, o link do server tá na descrição, se você fazer parte, é só entrar lá que eu tô sempre pronto pra uma ideia. Vambora! Se existe um conceito que eu acho extremamente interessante quando o assunto são obras de terror ou de suspense, é o perturbador. Aquela coisa bizarra. A galera falou uma vez pra mim assistir Nosferatu no canal, e pra Nosferatu dá mesmo, porque não tem direito autoral, né? Não natural, que só de ver ela você se arrepende, porque não é simplesmente um jump scare, um susto, ou algo grotesco e nojento, mas sim aquela parada que te pega na alma, que te faz sentir coisas que você não se sente confortável. Provocar esse sentimento legal, de maneira bem feita é muito difícil, e por isso eu respeito. Mas é muito mais respeitável. O jumpscare é terror fácil, querendo ou não, né, gente? É terror barato. Quando a gente vai pensar em filmes de terror, geralmente o que se passa na cabeça, primeiramente, são as obras slasher que tomaram os cinemas alguns anos atrás, como Jason, Freddy Krueger, Chuck, que consistia no monstro meio que matando todo mundo com uma violência exacerbada. Depois disso, esse conceito mudou com um terror mais espiritual. Fantasma, o tempo pra trás era só isso, né? Filme de espírito, atividade paranormal, aquele lá do casal lá, esqueci o nome lá. Dramas psicológicos, como por exemplo Invocação do Mal. Invocação do Mal, obrigado. E esse conceito foi revolucionado de novo com filmes como Hereditário e Midsommar, que esses sim trabalham muito bem o conceito do perturbador e do terror que incomoda. E grande parte disso tá no fato de que essas obras... Ou o meu favorito, A Bruxa, né? Que também é outro filme também bem diferentão de terror, que não te dá susto em nenhum momento, mas te causa umas sensações bem ruins. Exploram relações humanas e acontecimentos chaves de forma muito humana, de forma muito real. E por ser real e ao mesmo tempo absurdo, se torna perturbador de encarar que a gente vive uma realidade onde o que a gente vê ali é plenamente possível. E sem dúvida... Esse é o ponto, né? Os personagens desse filme do Midsommar ou Hereditário, por exemplo, ou no próprio A Bruxa, que nem eu comentei, cara, ou em outros do diretor da Bruxa, né? O próprio O Farol, né? Com o Robert Pattinson lá, são filmes de terror que os personagens não são idiotas, né? Esse é um bom começo, né? Não é igual qualquer filme de terror que você vê que os personagens vão investigar, vão atrás do escuro, vão não sei o que, né? Não, ali os personagens são humanos mesmo. Você vê reações que são mais humanas, são mais realistas, né? Dúvidas, essa é a característica que eu mais gosto de consumir em obras de terror e suspense hoje em dia. Tanto que recentemente eu fui ver aquele filme. Não vi esse filme ainda. Eu gravei um vídeo da Natália Greco uma vez sobre o trailer desse filme. Aliás, eu tinha que trazer o vídeo dela sobre o filme, né? Que eu acho que ela fez. E não trouxe até hoje, mano. E não vi esse filme no cinema ainda, por mais que dizem que é muito legal, né, cara? Falar, né? Long Legs, que tem o Nicolas Cage e tal. Eu adorei, o filme é muito maneiro. E eu achei ele muito bom, principalmente pela sua primeira cena e pelo personagem do Nicolas Cage, que imprima muito bem essa parada do sentimento de perturbação, né? De ser perturbador. Mas como eu disse, fazer isso não é fácil de forma alguma. E frequentemente Winnie a gente the Pooh. vê obras se perdendo Isso é bom, exagerando nesse conceito, fazendo ele ser barato, banal. Vamos fazer um do Mickey também, né? Se já não fizeram, não lembro. Que levou isso ao máximo, que pra mim se tornou talvez a obra mais perturbadora que eu já vi na minha vida, é Devilman Crybaby. Interessante. Eu já falei dessa obra algumas vezes no canal, é um ótimo nome, né? Em Dante Responde, quando me perguntavam qual é o anime mais bizarro que tu já viu, que mais te impactou, e eu sempre falava esse. Esse anime é baseado
baseado na série Devilman. antiga e icônica Devilman de 1972, Irado, sendo hein? que A ele é uma estética, obra mano. feita pelo estúdio Science Saru, um dos estúdios mais autorais e criativos que existe nessa indústria, e que inclusive está sendo responsável por animar Dandadan, talvez o putz, anime cara. mais esperado desse ano, Dandadan, e ele É Dandadan, eu falei Dandadan. Eu achava que era Dandadan. Eu li, cara, quando eu era uns anos atrás, eu li esse mangá, Dandadan. Eu li o começo dele, tipo assim, uns. Cara, como é que as coisas são, às vezes, dão, assim, umas coincidências meio estranhas. Porque, tipo assim, o que eu ia falar, que eu li esse mangá há anos atrás, eu li o começo dele, tipo, não sei quantos capítulos, mas li o começo, assim, não muita coisa. Mas eu, sabe aquele anime? Na verdade, eu acho que quando eu li ainda tava lançando, por isso que eu não continuei ele, sabe? Eu li tudo que tinha, e daí eu não tinha mais, daí eu nunca mais voltei pra ler os novos capítulos. Só que hoje, juro pra vocês, hoje eu tava aqui no meu celular, abri Netflix, fui pesquisar aqui, falaram que agora tem WWE na Netflix, eu fui pesquisar assim, pra ver se era verdade mesmo, pesquisei, daí quando eu voltei pra minha HUD, tava ali, Dandandan, falei, caraca, já lançou anime disso? Eu vou assistir, mano, e acho que eu pensei até em assistir antes de dormir, é engraçado ele ter comentado isso agora. também um exclusivo da Netflix. Um anime que eu não sei como o anime tá, né, mas o mangá é muito autoral e é muito divertido e interessante, 10 episódios de 20 minutos cada. E é muito legal que existe muita metalinguagem nesse anime com relação à obra na qual ele é inspirado, né? Devilman 72, onde essa obra sempre é reverenciada em Devilman Crybaby. Sendo que, atenção, essa obra não é recomendada para menores de 18 anos. É uma obra com bastante violência, bastante... Putz, cara, a estética é linda demais. Olha isso, que arte fantástica, né, cara? É o que falta muito nos animes de hoje em dia, né, cara? Autenticidade, né, cara? Bastante conteúdo explícito no geral. E quando eu começar a falar sobre ela, você vai ver realmente que irado, eu considerar ela a parada mais perturbadora que eu já vi, não é de sacanagem. Então hoje eu vou meio que dar um resumo desses 10 episódios e analisar a obra e tentar mostrar pra vocês o quanto essa obra é perturbadora, na minha opinião, mas isso não quer dizer que ela é ruim, longe disso. Agora que eu vi pela segunda vez para gravar esse vídeo, vendo as coisas com mais detalhes, com mais atenção, eu acho que esse anime fica no meu top 15 fácil. Porém, com certeza, ela não é pra qualquer um. Já que eu vou falar da obra e analisá-la, é óbvio então que eu vou dar spoilers sobre a obra inteira. Eu vou literalmente resumir ela aqui, então esteja avisado. O primeiro episódio é chave pra gente entender tudo que a gente vai presenciar a partir daqui. É meio que aquele momento onde o anime literalmente te manda apertar os cintos. Porque ele já começa com cenas no espaço da Terra, coisas acontecendo sem muito sentido, aonde uma frase é dita: o amor não existe. Nada disso existe. Portanto, não existe tristeza. Era isso o que eu pensava. Vemos a Terra sendo destruída por um bando de explosões e se tornando uma bola de fogo. Depois disso, vemos duas crianças no que parece ser um penhasco, uma loira e a outra morena. Depois disso, vemos um gato. Curioso, né, que no pôster da série tem alguém loiro e alguém moreno ali como os principais, né? Todo fudido. Acho que é o de cabelo preto que é o principal da série, né? Pelo que eu sei. E nesse momento o garoto loirinho pega um estilete e fala pra matar o gato, pra acabar com o sofrimento dele. Enquanto a criança morena se recusa e diz que quer salvá-lo, ele ainda tem chance. Então a criança loira começa a narrar uma frase: as pessoas me desprezavam e você era um chorão. A gente vendo a criança morena chorando pra caralho. E chorão quer dizer Cry Baby, o nome do anime. Depois disso nós vemos que o gato... Mas que é o nome dessa versão do anime, né? Porque eu acho que não é o nome do mangá original, é só Devilman, né? Realmente morreu. E o loirinho fala, bom, os fracos morrem. E a criança morena está em negação. Ela não quer aceitar isso, não quer aceitar esse papo. Então, pô, mas eles estão naquele planeta destruído? Acho que não, né? Ela fala pro loirinho: você também está chorando. Ele diz que não, mas a criança reafirma: você também está chorando. Naquele momento, eu não sabia o que você queria dizer. Então, do nada, vamos para 10 anos depois. Um time skip, onde a gente vê o loirinho chamado Ryo dirigindo um carro e ligando para Akira, falando que ele precisa dele. Então, vemos o nome do episódio. Akira? É isso daqui?
Preciso de você. Aliás, nunca vi o filme Akira também, sabia? Depois disso, nós vemos uma montagem de um treino de corrida que tá acontecendo numa escola. E nesse momento, da hora, dá pra né, perceber cara? agora Fantástico. com mais exatidão a animação dessa Muito obra, irado, hein? que já é meio perturbadora por si só. Dá pra ver que a escolha artística e estética que fizeram aqui foi completamente proporcional pra casar com o tema e com o feeling desse anime. Eu peço pra vocês sempre prestarem atenção nisso a partir daqui. Nisso, os garotos ali na arquibancada estão falando sobre é realmente muito maneiro, né, a galera cara? que tá correndo. Eles falam sobre Mickey. E é diferente, né? E pra mim isso já é um ponto grande, né? Pra mim você ser diferente já é algo bem louvável. Uma garota atleta que é o orgulho daquela escola e daquela região. Uma garota famosa, perfeitinha. E então nós vemos a Kira, que é a mesma criança morena daquele flashback, que tava chorando pelo gatinho. E ele é basicamente um bucha. Ele é um moleque fraco, que não corre tão bem. E ele mora com essa Mickey. Ele meio que foi adotado, entre aspas, pela família dela. Depois disso, eles veem as notícias, na qual uma pessoa conhecida como um super atleta tá dando um depoimento sobre um assassinato que aconteceu com um dos seus colegas de equipe. Aparentemente, ele morreu em uma festa satânica chamada Sabbath. E nisso, os moleques que estão vendo essa notícia falam, pô, talvez eu faria um pacto com o diabo pra poder correr pra caralho e virar um super atleta também. Porém, a Kira que loucura, né? aparece chorando na frente desses moleques e fala que o Crybaby. aquela pessoa, aquele atleta que tá dando depoimento, está chorando, mas ele visivelmente não está. E depois disso, do nada, a gente vê o treinador desse clube de corrida, que tá numa cadeira de rodas, é um cara idoso e tal, na qual passa uma borboletinha e ele... Ele come um sapo. Depois disso, a gente vê um pouco da trama da tem criaturas aí, né? Eu acho não, eu tenho quase certeza que o protagonista se transforma em um demônio, né? Isso é algo que eu tenho quase certeza pelo tudo que as imagens que eu já vi, né? Eu acho que é bem óbvio até pelo nome do anime, né? Que é onde ela tá num cais, aparentemente dando um tempo da sua vida que precisa ser perfeito e tal, ela quer ficar sozinha. E nisso chega uma gangue de moleques mandando delinquentes? um rap bolado, mandando só rima, o que é muito aleatório e que não tem muita explicação. E esse tipo de coisa acontece frequentemente nesse anime e é parte do porquê ele é tão perturbador. Porque parece que situações como essa, por algumas pessoas é visto como anormal, mas por outras visto como algo normal. E esse tipo de antítese de dicotomia dentro da obra faz isso ser mais perturbador. Eu entendo, mas e pra piorar eu entendo exatamente o que se passa nisso, né? É muito parecido com o que acontece em muitas obras do Junji Ito, ou no próprio Boa Noite Pum Pum, que é do... Esqueci o nome do cara, é do... Nio Asano, né? Rola muito isso, no Junji Ito rola até mais, né? Que rola umas paradas bizarras e os protagonistas do conto, da parada, veem aquilo como uma parada mais normal do mundo. Sei lá, tem um bicho centopeia gigante, os caras, ok, tá ligado? E no Pum Pum acontece bastante isso. Ô, moleque, dá pra baixar essa mão aí, que essa postura tá meio estranha, né? Agora que eu reparei. Mas enfim, rola muito isso de acontecer coisas assim bizarras e ninguém, tipo, todo mundo agir de forma normal. O Akira aparece nesse momento e começa a ter também diálogos aleatórios com aquela galera e falando pra eles deixarem a Mickey. Que frame que você foi usar, hein, ô Dante? O que só faz a situação ficar mais bizarra. Abaixa essa mão, moleque! O loirinho Ryo aparece com um carrão o carro tá e chama sorrindo, parece. Akira. E nisso a gente faz a ligação com o que a gente viu nas primeiras cenas, né, deles dois juntos na infância. A gangue meio que tenta broncar o Ryo, falando, quem que é você, meu camarada? Que porra é essa? E o Ryo simplesmente tira uma metralhadora do seu sobretudo e ameaça os moleques, como se fosse a coisa mais trivial do mundo. Akira fala que esse moleque é um bom argumento pra parar de mexer com ele. Gênio, e aparentemente ele é um professor nos Estados Unidos, mas tá aqui no Japão agora. E quando o Ryo pega o Akira e eles vão zarpar, a Miki tenta pará-lo, mas não consegue. No carro, o Ryo tem um bando de papo estranho para com o Akira. Ele fica dando papo de que Mas ele tá bem diferente do que ele tá lá naquele pôster do anime, né? Tem que obedecer lei e tal. Não precisa. Acho que é o mesmo personagem, né? disso. E como habilidades físicas não importam tanto assim. As verdadeiras habilidades dos humanos são demonstradas quando a gente pega em armas ou em carros. E nisso ele começa a contar sobre uma expedição que ele fez para a Amazônia. Um professor chamado Fikira. Aparentemente ele foi lá para ajudar a traduzir
a linguagem dos nativos que estavam por lá. Até que em determinado momento ele vê o professor Fikira martelando um pássaro de maneira meio bizarra. E nesse momento a gente vê a dublagem em inglês, né, do Ryo falando em inglês. E essa dublagem em inglês, mesmo estando dublado em japonês, acontece diversas vezes na série também. E eu não sei por que isso também deixa mais bizarro. Eu não consigo entender, é só o que eu sinto. Mas enfim, no meio daquela mesma noite, no meio da floresta, Fikira do nada tenta matar Ryo. E a gente vê que ele tá começando a se virou uma criatura, num negócio meio bestial. E ele fala: tenho que morrer enquanto ainda sou humano. Então ele começa a se banhar de gasolina. E enquanto ele faz isso, ele fala: é uma pena, pois eu vim para descobrir mais sobre você. Então ele se ateia a fogo e se mata. E com isso, a gente vê sua forma demoníaca tentando lutar contra sua forma humana. E nas suas palavras finais, ele chama Ryo de demônio. Voltamos para o cara. Tá, é um demônio que veio pra cá pra querer descobrir mais sobre o loirinho, que aparentemente também é um demônio. Só que o cara, na verdade, eu acho que ele possuiu um humano, né? É isso mesmo, o demônio possuiu aquele humano, acho que é isso. E Ryo revela a pesquisa do Fikira para o Akira, na qual ele comprova a existência de demônios e, mais do que isso, que eles querem dominar a Terra e a humanidade. Aparentemente há demônios que se adaptam e vivem entre nós. Porém, ele também vê valor nessa Caraca, só pode estar brincando que vai rolar um Mandala Catálogo de novo, cara. Acabei de jogar o No I Not Human com a galera lá na live e eu pô, cara, acabei de eu mesmo fazer vários testes aqui pra saber se os caras eram humanos ou não. Só que me falta, cara, não é possível. E acho relaciona com casos recentes no jornal que possam parecer como algo feito por demônios. Ryo então revela que a sua missão é expor a sua teoria, que demônios são reais e estão entre nós. Então ambos entram no que parece ser um shopping abandonado e Ryo tá com medo, ele tá apreensivo, ele não sabe o que pode acontecer. E ele pede pra Kira confiar nele e diz de novo o nome do episódio: preciso de você. A Kira fica feliz com a confiança do amigo e concorda. Então nesse momento eles entram nessa festa de putaria louca chamada Sabá. A mesma festa que supostamente teria causado o assassinato daquele moleque do jornal lá. É nesse lugar que eles estão pegada, drogas e loucura. E aparentemente é aqui que demônios ficam. Porém, Ryo fala que nenhum demônio vai se mostrar em um cenário falso como esse. Demônios precisam de sangue. Então ele quebra uma garrafa e começa a cortar bando de gente. Até que os demônios se revelam. Nesse momento a animação vai pro caralho. Se já era bizarro antes, agora fica realmente muito louco. E quando um se revela, os outros se revelam e fica uma festa regada a demônios. É bem colorido, né? Começa a gravar tudo que tá acontecendo e fala para Amon, aparentemente um demônio, possuir Akira. Ele fica encurralado enquanto Akira vai ser devorado por outro demônio. Porém, nesse momento, ele é possuído por Amon e começa a causar uma carnificina nessa festa, se tornando um demônio que mata demônios. E Ryo vê a cagada. É interessante. Esse é o primeiro episódio e acho que ele determina muito bem o que a gente vai ver daqui pra frente. Foi irado, daqui pra pior. Caraca, depois desse evento. Muito irado essa transformação. Ah, tá, ele envelheceu. Mas o que eu ia dizer aqui me lembrou um pouco o Chainsaw Man, né? Que fala também que ele também é um demônio que caça demônios e tal. E também o primeiro episódio termina com ele se transformando, né? Mas provavelmente Chainsaw Man se inspirou nisso, né? Akira muda de maneira drástica o seu físico, se tornando praticamente uma pessoa completamente diferente. Além do seu Giga Shed, ele se torna fez mil em filtro. Agora as mulheres dão atenção pra ele, fazem tudo o que ele quer e ele começa a comer que nem um animal. Mas também ele começa a ver pornô no meio da sala de aula como se fosse algo normal e um bando de comportamento maluco. Parou de ligar de um demônio? Parou de ligar pras convenções sociais. E nesse momento a gente vai pra aquele treino de corrida que eles estavam acostumados agora ficou rapidão. E aí a gente vê o Akira correndo no seu novo corpo. E aqui a gente vê toda essa animação maluca. E nesse momento ele realmente compreende o corpo que habita e que é derivado dos demônios. Enfim, depois disso ocorre um encontro de Ryo com Akira, onde eles falam sobre
sobre o que aconteceu naquela festa e tudo mais. E nisso Ryo fala que Akira agora é um Devilman, corpo de demônio, coração de humano, a fusão perfeita. Caraca, E eu acho que Chainsaw Man se inspirou muito nisso, né? Porque no Chainsaw Man é literalmente o contrário, né? Ele tem o corpo de humano e o coração de demônio. Akira diz pra Ryo que se ele não puder se controlar em algum momento, se por algum acaso ele se tornar agressivo contra humanos, por favor, me mate. Algumas coisas acontecem, porém, depois disso, Ryo e Akira começam a sair para investigar casos que possam ter a ver com demônios. Porque Ryo quer gravar que demônios existem. Mas é muito louco que o personagem, ele perdeu totalmente, assim, tipo assim, ele foi totalmente consumido pela parada, né? Ele virou outro cara mesmo, E né? Akira, com os seus novos poderes, Perdeu a quer matar os inocência. demônios e proteger os humanos. Eles entram em um galpão onde demônios Caraca. estão comendo o humano e Akira os enfrenta. E se transformando, ele começa a chorar, mostrando a preservação do seu coração, tendo empatia por aquele humano que acabou de ser morto. E com a mesma É como se a violência versão que original dele tivesse ainda lá os dentro, né? Que demônios loucura. matam humanos, ele mata demônios. Porém, além de Ryo estar filmando, outra figura estava filmando essa ocorrência também. O fotógrafo da irmã de consideração de Akira, a Miki, aquela atleta lá. Esse malandro é um baita Ah, ela é irmã dele, ok. de um filho da puta. Ele é um arrombado. Mas enfim, ele tava meio obcecado com essa Não vou negar, eu já tava achando que era interesse romântico do protagonista. festa Mas ok, é a irmã sábado dele, e então. queria investigar os demônios, e ele meio que se enfiou nessa sem saber. Porém, de qualquer forma, ele consegue a filmagem, consegue fugir dali. Ele tenta vender o vídeo pro seu chefe, porém, obviamente, ele não acredita que é real. Porém, ele sabe que o demônio que ele viu se transformar, ele viu que era o tal do Akira, que ele sabia que era o irmão da Miki. Então ele liga pra ela, pra eles se encontrarem, ele poder esclarecer alguma coisa, mas nesse momento ele é sequestrado com a bolha? por um demônio de água, algo do tipo. Nisso a gente vê que Ryo e o Akira loucura. conseguem achar onde esse fotógrafo mora e hackeiam o computador dele, pegando todas as filmagens que ele tinha. E nisso partem em direção ao estúdio de fotografia na qual ele trabalha e na qual ele se encontraria com a Miki. A Miki vai pro estúdio e nesse momento a gente entende que o fotógrafo tá possuído por aquele demônio da água. Com isso, o demônio sai do corpo dele e vai pro corpo da Miki, possuindo. E a gente começa a ver que tudo Que isso é loucura. um plano de demônios, de o que Aliás, Amon não é um deus egípcio, né? Ele tinha falado aquela hora, agora que eu parei pra pensar. parece ser uma organização que se passa por humanos normais. Eles são liderados por uma mulher demônio chamada Silene, que parece ter uma fixação com Amon, o demônio que possuiu o Akira. E eles estão fazendo tudo Amon é uma cidade, era uma cidade também na Bíblia, até tem, né? Uma cidade lá dos Amonitas, né? isso pra literalmente encurralar o Akira e meio que separar o Amon do Akira e enfim. Eles tentam fazer exatamente isso usando a Miki possuída pra encurralar o Akira, sendo Provavelmente deve ter um demônio na Bíblia chamado Amon também. que o Ryo tá preparado e Acho que tem um Mamon, né? Agora não sei se Amon tem. consegue parar o plano deles. Nisso, Miki possuída tenta fugir, Akira parte pra cima dela e a beijando, ele suga o demônio que Uou! tava possuído Caraca! pra dentro dele. E com o seu fogo Loucura! demoníaco, ele começa a desidratar aquele demônio que é expelido e com isso ele o mata. Nesse Meu Deus, momento, que maluquice. Ryo tá interrogando aquele fotógrafo que tá completamente na merda depois de ter sido possuído e pergunta pra ele se mais alguém sabe daquilo e tal, e quando ele vê que ele é descartável, bom, ele o descarta dando um tiro na sua cabeça. Caraca, Porém, Akira meu Deus. vê ele Que isso, coloca uma roupa na e se menina, cara. justificando, Ryo fala que ninguém pode saber do segredo do Akira. E com isso, ele aponta sua arma para Miki Não! também. E nesse momento Uou! há o confronto, na qual Ryo diz: viva comigo ou morra por essa garota. Ele fala pra Tá, Akira mas o cara é não um demônio. Eu acho que o loirinho, obviamente, tem algum poder também, né? Óbvio. confiar em ninguém, só nele. Ele é um demônio também, até porque o cara falou aquela hora, Não né? todos que ele conhecem podem ser demônios. Porém, subitamente, um corte acontece e aparentemente tá tudo bem. A gente tá na casa da Miki, tá toda a família dela lá reunida, a família que adotou o Akira, e tá tudo Ah, completamente tá. normal. Ele é adotado. No da momento família, dessa tá. confraternização, a gente conhece um pouco mais da família do Akira, onde seus pais aparentemente são médicos que viajam o mundo ajudando pessoas e são bem ricos, mas infelizmente Ok. não são presentes na vida do seu próprio filho, o que fez com que a família da Miki, né, o adotasse, já que são famílias de amigos e tal. E obviamente ele sente saudade deles. E a gente Ah, tá. É só irmão de consideração mesmo, então. Tipo assim, ele é
e que ele não é que ele é irmão, ele foi criado pelo, tipo assim, ele tem os pais ainda e tudo mais, só que ele foi criado junto com a família da Mickey, Assim, né? entender a Tá, razão entendi. do porquê o Akira entrou no atletismo e por que ele corre. Porque algum dia ele acha que correndo e treinando Vai achar pra a correr, família? ele conseguiria alcançá-los. Porém, sua mãe tá vindo bonito. pro Japão pra exatamente visitar o Akira e quando ela tá no ônibus do aeroporto, do nada aparece seu marido, o pai do Akira. E rapidamente a gente vê que ele tá possuído por um demônio e ele começa a matar todas as pessoas do ônibus, inclusive ela. Nesse momento, Akira e Ryo estavam esperando no aeroporto e com eles Deus. demorando, Ryo consegue rastreá-los e ver que eles estão E agora ele vai ter que fazer aquilo contra o próprio pai, né? no hangar de manutenção do aeroporto. Entrando lá, eles veem a forma bizarra de um demônio com várias pessoas absorvidas dentro do seu próprio corpo e principalmente a face de sua mãe. Uma criatura bem perturbadora. Nisso, Akira explica o conceito de ser um Devilman, um demônio humano, e ele tenta fazer com que o pai dele consiga lutar contra o demônio que o possuiu. Ele realmente tenta. É pra tentar fazer o pai voltar à consciência, né? Porém, o próprio demônio corta a sua própria cabeça para que seu pai Caraca, não tenha muito nenhum louco. tipo de controle sobre ele. Nisso, esse Uou, demônio bizarro cara, que doideira. começa a usar essas, entre aspas, máscaras de humanos em seu corpo para amolecer o coração de Akira, sendo que a sua mãe tá falando para ele não ter medo e que ela já tá morta. Me mata. E com isso, Akira é forçado a explodir a cara de sua mãe, matando o demônio. E com isso, triste ele pra caramba. chora. Depois disso, a gente vai pra outra festa Cry de Baby. putaria, outra festa. Pô, muito louco, né, cara? Que bagulho pesado, né? Um anime corajoso pra caramba, né? da Irado. Saba, Flat, satanismo, caralho. Mas agora com a Miko e seu amigo. Miko era uma outra Miko. garota do clube de atletismo da galera. E estando lá, ela se torna uma Devilman também. Passando por um Tá, é evento. que lá basicamente eles fazem rituais pra transformar pessoas em... Não sei se é exatamente pra isso, mas acaba acontecendo isso, né? Parecido com o que a Akira passou. Nisso a gente pula pro Ryo conversando com alguns de seus amigos, falando sobre aquele atleta que estava nos noticiários, que é conhecido como super atleta. E com as características dele, a gente vê que a sua transformação é muito parecida com a de Akira e que Tá, provavelmente ele é um demônio também. ele é não. um Devilman também. Devilman, Porém, no essa caso. conversa é interrompida Eita. pelo próprio Akira, que tá banhado em sangue de demônio. E com isso a Já gente tem mel aí, sei lá o que é isso, né? descobre que Lixo radioativo. o Akira tá usando aquele verde, mapa na real, né, pra eles amarelo? investigarem casos de demônios e indo sozinho caçá-los por vingança do que aconteceu com seus pais. Ele quer Sei matar lá que cor é essa, não sei. todos os demônios que ele conseguir. Porém, Ryo fala pra ele que isso é fruto da fragilidade humana. Ele está agindo por emoção e não por razão. E depois de um pequeno esporro, Mas não é porque não é o objetivo, não é esse mesmo. Esse loirinho também tendo esse papo aí, sendo que o objetivo tanto dele quanto do loiro aí, no final é esse mesmo, né? Tentar acabar com todos os demônios, né? Senão, pra que a gente tá nessa de caçar eles, né? ele revela a segunda parte do plano dele, que irá acontecer ok. no campeonato de corrida que vai chegar daqui. Tá, eles vão pegar o cara lá, provavelmente. né? Nisso, a gente vê que Akira Ele tá vai doidão pro já. Distrito da Luz Vermelha, pra Vila Mimosa, e o bicho tá babando. Ele tá querendo afogar o ganso. Afinal, ele tá num corpo de demônio que tem necessidades. E considerando que ele é um moleque de 16 anos que já teria necessidades normalmente, estão num corpo de demônio, elas são multiplicadas por 6 Que vezes isso? mais. Nisso, a gente vê que silêncio. Aquilo era leite? Ok. Se passa por uma mulher da Era vida bastante coisa. seduzindo Akira e ela consegue atraí-lo para sua armadilha. Eles começam, né, a fazer a parada e no meio do ato ela se revela, sua forma, né, de demônio aparece. E com isso eles começam a lutar no ar e Silene fala para Amon Me lembrou muito a primeira cena do mangá de Berserk, né? Que é basicamente isso. se entregar para ele, né, verdadeiramente ser a porra do demônio. Enfim, nisso uma luta bizarra acontece entre os dois, que eu não quero discutir sobre. E nesse momento o capacho Só que o da Guts Silene, não se transforma em demônio. Ele já é um demônio por si só, né? Naquela época, né? Depois ele volta a ser bonzinho. o Caim se intromete, consegue separá-los e então ele propõe se fundir com ela. Em uma cena emocionante ali pros dois, onde eles conseguem ter energia para lutar de novo, deixando Akira à beira da morte. Quando amanhece, Ryo encontra Akira desmaiado e com isso ele começa a contar o que ele viveu. E
Então ele consegue ver o estado da Silene, que por algum motivo não tinha matado ele dado seu golpe final. E aparentemente ela morreu antes de conseguir fazer isso, se tornando uma estátua. E nesse momento, Akira pergunta a Ryo... Ninguém vai se perguntar quem construiu aquela estátua, mas... Tá, estranho, né? Se demônios são capazes de amar. Porque toda aquela fusão entre ela e seu foi capacho, muito romântica, aquilo né? parecia amor. E não é esse o tipo de sentimento que se esperaria de um demônio. Enfim, Ryo revela. Ele quer desmascarar o super atleta chamado... isso era óbvio. Eu achei que eles iam logo dar cabo no cara. Tá, mas eles querem desmascarar ele. Ele quer fazer com que a população tema os demônios. Com isso, ele fabrica um líquido que... Pô, não era só divulgar esses vídeos aí na internet, em algum lugar, né? Gravações, gravar e divulgar esses demônios lutando já não era o suficiente. A transformação, quando eles são expostos a imagens daquela festa, da Sabbath. E cabe a Akira botar esse líquido na água dele quando eles estiverem naquele campeonato de corrida. O campeonato começa, então o encontro entre Akira e Koda acontece, onde nós vemos o Crybaby, o Chorão em ação, onde ele fala o que ele falou no primeiro episódio, que naquele momento, quando ele viu ele no jornal, ele tava chorando, mas ele não tava na realidade, porém isso mexe com Koda. Eles se estranham e depois disso o Akira pergunta pros colegas do Koda como ele era, como que se deu a transformação dele e tudo mais. E com eles falando sobre ele, Akira começa a ver muitos paralelos da transformação de Koda com a transformação dele em Devilman, onde Koda também tinha um melhor amigo na corrida, um cara chamado Junichi, mas esse Junichi aparentemente morreu. Ele era o cara que tinha sido assassinado naquela festa. Bom, a corrida começa e nesse momento Akira começa a conversar com Koda no meio da corrida, tentando meio que botar coisas na cabeça olha dele. Essa corrida, tipo, que eu é não sei isso? como você se sente, eu sou que nem você e tal. Porém, Ryo coloca o plano em ação, começando a passar as imagens da festa no meio daquele estádio de corrida. Porém, Akira fala que ele não fez, ele não colocou o líquido na garrafa do moleque por pena. Porém, Ryo já tinha feito o trabalho e Koda tava um passo à frente. Se transformar no olho dentro dele, assume e começa a matar todo mundo. Com isso, Ryo, em uma transmissão online, revela a verdade do mundo, que aquilo que eles estavam presenciando é um demônio e que eles fazendo medo se instaurar na população. Tá, ok, foi uma boa forma de revelar tudo isso mesmo, ok. Akira enfrenta Koda e ainda tem o desejo de salvá-lo. Depois disso, nós temos um pequeno time skip. Não tem mais como salvar mesmo não, cara, tá louco. Bem mudado. A desconfiança tomou conta da humanidade e agora tem times de pessoas dedicadas a caçar demônios. E obviamente que tem bastantes inocentes matando inocentes achando que são demônios. E Ryo serve agora como uma espécie de porta-voz desse mundo, sempre dando notícias e falando sobre atualizações sobre os demônios. Nesse momento, Akira enfrenta Ryo e discute com ele sobre a realidade que eles estão vivendo, sobre a guerra que está se instaurando, na qual Akira tá vendo que humanos, pessoas normais, estão sendo mortas. E Ryo fala que, bom, isso é guerra, baixas colaterais irão acontecer. A tensão entre eles fica... Que doideira, cara. Mas muito interessante nesse time skip. Eu não imaginei que ia ter isso. Caraca, é um anime bem... É um clássico, né? Um dos mais... Eu não sei se é um... Bom, acho que é um dos maiores histórias aí de mangás de todos os tempos. Então eu imaginei que fosse realmente algo bem complexo, bem interessante, bem completo, né? Caramba, legal pra caramba a história. Gente, chega até a metade do vídeo, por favor, deixa um like aí, não custa nada, de coração, deixa o like aí que me ajuda demais. Se inscreve no canal se for possível, tá bom? Eu vou ser sincero, não tenho tantas histórias de anime aqui quanto eu gostaria no canal, mas posso voltar a trazer, ou trazer com mais frequência se vocês quiserem, igual esse vídeo, tá sendo muito legal. Se vocês me indicarem outros animes, outros vídeos do Dante mesmo, ou de outros canais explicando histórias de animes aí mais pesados e tal, eu gostaria muito de trazer, mano. Cada vez maior. Mas depois a gente vê que Akira realmente conseguiu salvar o Koda, fazendo ele ficar na cobertura de um prédio, isolado de todos. Nisso a gente vê que a Miki ainda tá tentando se ele deixa ele preso lá e daí ele continua com o demônio, só que ele tá lá preso. E ela começa a fazer posts na rede social expressando isso, que ainda há esperança. Pelo menos tem rede social ainda, né? E as pessoas começam a criticar ela. E isso vai ser importante daqui a pouco. E nessa turbulenta situação, Taro
a irmã de Miki e irmã de consideração do Akira, aparentemente também foi possuído por um demônio e é um Devilman. Ele já era meio fascinado pelo tema de demônio e tudo mais, mas agora parece que ele também foi, entre aspas, possuído, e isso é um problema. Depois disso a gente vê Ryo e Akira falando de novo sobre a situação atual, sobre a humanidade e tudo que tá acontecendo. E Ryo revela: olha, amigão, Devilmans também são demônios aos olhos das pessoas. Então essa humanidade cachorra vai continuar do jeito que está. E você não tá mais tão seguro assim. Porém, Akira fica puto e fala que ele vai juntar os Devilmans e tentar fazer uma resistência. Tentar mudar a percepção que as pessoas têm sobre eles, com eles caçando demônios. Tem que mostrar que eles podem ser uma ajuda, né? Assim, não são tão confiáveis, eu imagino, mas podem ser uma ajuda, claro. Nisso a gente vê que a mãe de Miki e seu filho Taro mandam um zap falando que eles estão fugindo. Obviamente a mãe de seu filho não vai deixar ele ser morto pelas autoridades por ser um demônio. E nisso seu marido, o pai da Miki e o pai adotivo do Akira, sai pra procurá-lo e dá a Akira a missão de proteger a sua filha Miki. Nisso a gente começa a ver também um pouco do contexto político mundial, com os Estados Unidos achando que os demônios são uma arma biológica russa. Isso faz com interessante pra que a caramba. tensão comece a crescer cada vez mais. Porém, subitamente, uma caraca! bizarra acontece na Terra, fazendo a frota da OTAN que ia atacar a Rússia desaparecer, como se fosse uma verdadeira intervenção divina. Os russos, eles sempre têm uma carta na manga, né? E com isso, Ryo se desespera, como se ele sentisse a pressão dessa explosão de alguma maneira. Nisso ele começa a repensar suas decisões, principalmente tentar entender quem ele é, o que faz ele retornar no local todos gostaríamos de saber isso. Onde ele meio que transformou o Akira no Devilman. Ele vê que a Saba apagou as evidências do que aconteceu ali. E não só isso, mas o professor Fikira também foi apagado dos registros. Isso é obviamente suspeito. Nisso alguém fez isso, né? Vemos que Miku e Koda, os dois Devilmans, estão na resistência do Akira. Vemos que o pai de Miki, depois de passar por poucas e boas, encontra finalmente sua esposa e seu filho. Porém não da forma que ele queria. Com o seu filho já numa forma demoníaca, engolindo sua própria mãe. O que faz ele ter um duelo mental de... Caraca, que bagulho horrível, né, cara? Uou. Tenho que atirar nele pra tentar salvar minha mulher, o que sobrou dela, mas ao mesmo tempo ele é meu filho, ao mesmo tempo ele não é. Bom, não sei se ele tem coração, ele virou um demônio, não um Devilman. Um demônio é meu filho, ele é um homem muito crente, o que eu faço, e essa é uma das melhores cenas, mais tensas e perturbadoras que se tem nessa série. Todo esse duelo mental desse personagem é muito rico, uma cena bem forte. Porém, as forças especiais chegam porque elas viram que um demônio tava ali, e com o pai falando pra eles pararem, eles simplesmente atiram e matam todos eles. Acharam talvez que ele também fosse né, querendo defender um Devilman, querendo defender o demônio. Tava sendo devorado, o pai, a criança transformada em demônio. E Akira chega tarde demais. Ele consegue pegar os corpos e fugir e enterrá-los. Porém, ele é interrompido por que bagulho deprimente, cara. Louco. De demônios, que aparentemente reconhece ele como Amon. O demonião bombado começa a lutar contra ele e ele se fode muito. E quando vão matá-lo, um demônio chamado Psycho Jenny aparece e diz que ele não pode ser morto. Afinal, esse é o desejo dele. E nessa falta de atenção, Miku aparece na sua forma de Devilman e salva Akira. Porém, Koda fica pra trás e se junta aos demônios pra sobreviver. Nisso, Ryo volta para a Amazônia. Isso daí já deu pra ver que não era um carinha muito do bem, né? Amazônia peruana. E ele é recebido not Brazil mentioned por uma tribo que aparentemente o idolatra e o chama de que da hora. E quando ele tá sendo recebido, soldados russos invadem aquele local, a Amazônia a porra toda, destruindo a floresta. Porém, Ryo lida com eles de maneira inconsciente, mostrando seus poderes. E nisso, aquele demônio Psycho Jenny aparece e o acolhe, falando que nesse momento
ele já deve saber quem ele é. Akira volta pra casa e fala pra Miki o que aconteceu com a sua família. Todos morreram. Ambos choram bastante e nesse momento Ryo faz um anúncio do nada, aparentemente sobre como os demônios nascem. Demônios nascem da insatisfação de humanos, ou seja, a solução é matar humanos insatisfeitos, que em suma Caraca, tem que deixar só quem tá feliz no mundo, então? Caraca, que loucura! Os humanos dessa realidade horrível que foi mas ninguém tá 100% satisfeito, né? Ninguém nunca tá satisfeito. E ainda mais quem tá nessa situação igual tá esse mundo. E obviamente isso não é verdade. Caraca, mas que loucura! Viu como demônios realmente surgem. Mas como prova, ele apresenta o caso de Akira, o expondo globalmente e o taxando como um inimigo público. Caraca, então sacaneou, ele incentiva a humanidade a se matar, sempre desconfiando do seu vizinho e de qualquer um, e qualquer mudança repentina que ocorra na sua personalidade, provavelmente essa pessoa é um demônio. E com esse anúncio que vamos dar as boas-vindas nos dois últimos episódios, 9º e 10º, que de longe são os mais perturbadores de todos e que inclusive o 9º episódio pra mim é talvez uma das coisas mais difíceis que eu já tive que ver. Quando o Akira é considerado um inimigo, aquela gangue do rap e tal, eles estavam na casa da Miki pra proteger ela na ausência do Akira e tal, e obviamente que nesse momento eles começam a apontar as armas contra o Akira. Porém, Miki o defende e o aceita. Porém, nesse momento a polícia cerca a casa de Miki, obviamente para prender o Akira, sendo que com a ajuda de seus amigos ele consegue fugir. Nisso a gente vê que o anúncio que Ryo fez foi completamente armado e falso, e que todas as pessoas que estavam ali na produção da porra do anúncio e tal, todos eram demônios que servem então, a ele. tomando como nada, ele é um demônio que quer a destruição da Terra, né? Isso eu já reparei. Ele é o causador de tudo isso. Ele que quer ferrar todo mundo, não quer salvar ninguém, não, né, cara? Akira aparece numa praça onde tá acontecendo um linchamento sacrifícios, cara? humanos que aparentemente são demônios nos olhos dessa população louca. Nos olhos, né? Não são necessariamente de fato demônios. Com demônios. suas palavras, ele tenta convencer. E mesmo sendo essa forma demoníaca forte... Aliás, mesmo que fossem demônios humanos que fazem isso com qualquer ser sem ter 100% de certeza, já não são demônios de toda forma também? Muitíssimo e bizarro. Ele só para na frente deles e implora pra eles pararem. Nisso, Miki faz um post na sua rede social defendendo o Akira. Um texto muito bonito e que explora exatamente o conceito da não mudança. Se os humanos que estão mudando repentinamente sua personalidade são propensas a serem os demônios, então Akira não é um deles. Afinal, ele não mudou nada, só a sua forma física, mas aquele garoto chorão ainda está lá. Quando ele chora, é sempre pelos outros. E esse post gera reações adversas, obviamente. Ele deu uma mudadinha também, não vamos falar, deu uma mudadinha também, ficou mais assim... mas é que ele envelheceu talvez um pouco, né? Não foi como ele não passou nenhum tempo, né? Ele só fez mewing mesmo. Gente falando pra ela morrer, e caralho, tá maluca defendendo essa porra. Sendo que muita gente também fala, pô, verdade. E algumas pessoas até falam, eu sou um Devilman também. Pô, com essa campanha, hashtag, todos somos Devilman. Esse movimento começa a acontecer. E paralelo a isso, a postura de Akira de não atacar ninguém. Mas daí já tinha no anime original, né? Porque, tipo assim, eu acho que isso daqui foi alguma modificação pra esse novo, porque não teria rede social lá na década de 70, ou alguém previu bastante futuro, né? Que tava atacando aqueles humanos no linchamento e aceitar todas as porradas, começa a convencer aquele público. E principalmente as crianças são as primeiras a acreditar e começam a abraçar as pernas do grande demônio Akira, representando a pureza das mesmas e que elas conseguem identificar quando algo é puro também. E isso começa a influenciar todos os outros marmanjos que estavam ali. Caraca, fizeram uma fila pra abraçar o cara, isso sim que é bizarro. Começam a formar uma fila de abraços e desculpas para o Devilman Akira. Porém, o bostão do Koda chega do nada e interrompe esse momento lindo. E a luta começa com aquela corda de demônios mais uma vez, sendo que agora Akira sai vencedor. E agora que a cena mais fodida vai acontecer. A casa da Miki foi cercada por justiceiros. Pessoas revoltadas com tudo que tá acontecendo. Não faço nada com a Miki. Saber o endereço dela por causa do seu post. Afinal, tinha muita gente falando bem, apoiando, mas tinha muita gente também falando, pô, a gente tem que
pegar essa mulher, essa filha da puta. Com isso, a gangue do rap começa a defender a casa e a Miko defende a Mickey e conseguem fugir. Porém, enquanto foge, Miko é pega e morta. Enquanto integrantes da gangue do rap, alguns morrem. Eu gostava da Miko. Alguns traem. Putz, e com a Mickey agora correndo, ela tem lembranças da infância. Eu tô confundindo a Miko com a Miko, que era a irmã lá, irmã. Faleceu, mas não a Miko. Do seu grupo de corrida, das suas companhias. Não, mas não a Mickey. Nomes parecidos. Uma cena muito emocionante que nos dá alguma esperança, porém a realidade chega. E tomando tiros na perna, tá difícil de continuar. E logo depois, as costas dela é aberta. Um corte acontece e nós vemos a casa onde ela mora em chamas. Brutal, os corpos desmembrados da galera do rap e principalmente da Mickey sendo expostos em espetos no que parece ser uma comemoração perturbadora de vitória. Akira chega tarde demais de novo. Sua promessa para com o seu pai adotivo, seu tio, o pai da Mickey, de protegê-la. Caraca, que maluquice, cara. E com isso, o demônio chora. E esse é o verdadeiro choro. Vocês que são os demônios. Nossa, caraca! Mortais. E ele mata todos que estavam ali, tirando o seu voto ali de focar a sua violência contra demônios. Cara. Agora parece que todo mundo é igual. E nesse momento... Nossa, pô, cara. Fantástico. Tipo assim, era uma bagulho que eu já tava assimilando há um tempo, que ia ter em algum momento ele ia ser sobre isso, que na verdade os humanos na verdade são os verdadeiros demônios da parada, né? Que mesmo entre os demônios havia algum tipo de amor e parece que isso não é compreendido na humanidade. Mas na verdade o anime não é tão... Cara, que inteligência, porque o anime não é tão assim... ele não é tão simples assim. Ele é mais complexo, porque na humanidade também existe amor. Existe bondade na humanidade, tanto que eles falam fazer uma fila pra abraçar ele. Mas como tudo na vida, nada é 100%, né? Existem pessoas boas e ruins, e existem também demônios bons e ruins, né? Mas o anime é bem realista, né? Assim, tipo, as coisas, se você não chegar a tempo, elas acontecem, você não tem o que fazer. Que coragem, né, cara? Duvido. É uma coragem que, infelizmente, só existia antigamente. É muito raro você ver hoje em dia um mangá que teria coragem de fazer coisas como Devilman faz, ou como o meu Shodown Berserk faz, né? Com os seus personagens, né? Algo assim que hoje em dia parece que os animes, as coisas são muito feitas assim, temos que vender merchandising, coisas, então a gente não pode se livrar fazer uma maldade pra um personagem, pegar um personagem que todo mundo gosta e fazer algo terrível com ele, né, pra chocar o público. Parece que não se tem mais esse tipo de coragem, né? Fantástico, mano, fantástico. A gente tem todas as indagações morais de quem é o culpado dessa situação? Será que foi esses vigilantes que foram manipulados e simplesmente lotados de violência e insatisfação mataram todo mundo que viram pela frente pra despejar sua raiva e vingança? A culpa foi do Ryo de ter fomentado tudo isso? De ambos, né? Cada um tem sua parte da culpa. A culpa com certeza é sempre da pessoa individual acima de tudo, né? Porque por mais que ela tenha sido tipo assim, ela não foi nem coagida, não. Ela tenha escutado discursos, no final a culpa é dela por ter acreditado nessas coisas de toda forma, pelo menos na minha opinião. Mas é claro que o loiro aí tem a culpa total, né? E certeza que o demonião vai atrás dele agora, né? Eu imagino. As coisas chegaram onde estão. A culpa foi da festa Saba, de ter feito o Ryo querer investigar esse lado e ter se metido nessa trama, ou algo antes, ou algo depois. Aí é difícil, né? Não existe não, existe culpado, claro. Culpado tem, claro que tem. Os caras meteram a mina num espeto ali de churrasco, cara. É óbvio que os caras têm culpa. Não é todo mundo uma merda, cara. E essas perguntas e essas indagações que você tem ao terminar esse episódio começam a fritar seu cérebro e começam a te deixar verdadeiramente perturbado, porque em todas as questões que você se pergunta a si mesmo, a única coisa que prevalece é que tudo isso é real. A forma como tudo isso é tratado é plenamente possível na nossa realidade. Claro que aqui... calma lá também, não. Pelo amor de Deus, calma lá. De seres que não existem. Mas ainda assim, é bizarro o sentimento que tudo isso pode acontecer dado alguma circunstância. Sim, uma tragédia. As coisas acontecem, né, mano? No meu canal vocês veem isso toda hora. Os crimes que a gente traz, as coisas assim. Tragédias acontecem e muitas vezes são por...
a polícia não chegou a tempo suficiente, não fizeram um acompanhamento premeditado, são muitas coisas que é tempo, né, cara? Às vezes o que falta é tempo pra você chegar antes, ou você estar ali e saber do que tá acontecendo, porque quando acontece já não tem mais como voltar, né? É assim que é a realidade, não existe parar e voltar e tentar refazer tudo de novo, né? Aconteceu, né, mano? Especial. E o ruim Depois de é só pensar chorar, que isso pode infelizmente. acontecer na nossa realidade é o fato de que se pode acontecer com você. Então vamos para o último. Isso é tenso, é uma parada que eu vi alguém falar uma vez, não lembro quem, mas é algo que é muito inteligente, que a gente nunca sabe se a nossa vida pode ser uma história de tragédia, né? Isso é muito assustador de se pensar. A nossa vida, a gente não sabe. Você que tá vendo o vídeo aí, a sua vida pode ser uma tragédia absurda e você ainda não sabe. Desejo que não seja de coração, mas da mesma forma que a sua pode, a minha também pode, e isso me assusta um pouco para pensar. Deus me livre. Episódio. De Deus longe, nos o mais livre. filosófico e metafórico que tem nessa série. E que depois disso que você acabou de ver, o seu cérebro já tá derretido. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu quase não prestei atenção no 10º episódio. Eu só fiquei mais ou menos assim. Eu tava completamente fudido. A gente começa a ver uma Chocada. cidade que parece que saiu de um conto de Mas na fadas, de uma Suíça. história desenhada por crianças. Mas não é na Suíça porque tem o mar, né? Não faz muito sentido, parece que ela é desenhada à mão. E começamos a ver as lembranças dos dois, de Ryo e Akira, deles quando pequenos. Então o Capivaras? encontro dos dois Brasil acontece, menciona, mas gente. agora nesse lugar destruído. Ryo então se revela como Satanás e começa a falar como o mundo era antes da humanidade, onde demônios habitavam aqui e dominavam esse local com a lei do mais Pô, forte. mas cadê Deus nessa história aqui também, né, cara? Pô, pelo amor morrem, de Deus. os fortes sobrevivem. Era um mundo mais simples, uma mentalidade mais fácil e objetiva. E esse antigo mundo começa a fazer relação com as imagens de mundo que a gente viu no primeiro episódio, na primeira cena. Mas Deus odiava tudo aquilo e Caraca, eu tinha falado zoando e tem mesmo, ok. gente odiava Satanás, Tem Satanás, tem que que ter caiu Deus. ali depois de ter caído do paraíso. Ele acabou com os demônios e depois vieram os humanos. Porém, alguns demônios conseguiram sobreviver. E ele começa a São os relacionar Nephilims? criaturas mitológicas como demônios que estavam tentando se adaptar à humanidade, como por exemplo interessante. vampiros, ogros, criaturas medonhas humanoides. E ele, em específico, voltou em uma aldeia indígena no Peru, porém sem memória. Interessante. Ele utilizava Bom, seus acho que podia ser Brasil, hein, cara? Nada a ver, hein, ô Devilman. Perdeu a oportunidade. poderes, mas não sabia como usá-los e como ele funcionava. E nisso, os mesmos russos que atacaram ele há pouco tempo atrás, atacaram essa mesma tribo quando ele era ainda uma criança. Ele conseguiu se defender Cara, e isso é uma vagou maluquice do caramba, né? O que os russos estavam fazendo no meio da floresta amazônica, né? Eu sei que eles foram lá com esse objetivo em mente, né? Mas não era mais provável os Estados Unidos estar do lado ali e ter reparado isso primeiro, pela né? terra até que ele parou no lugar onde Akira morava, nessa ilha, nessa cidade que eles estão, e foi acolhido por Akira. Mesmo sem memória, ele inconscientemente realizou o plano de reviver os demônios na terra, como se fosse algo escrito. E aquela explosão de luz que aconteceu, que fez o Ryo ficar maluco, era Deus tentando parar os planos dele. E é por isso que ele ficou na merda naquele momento, porque ele sentiu aquela pressão divina que ele já conhecia. Então Ryo, ou Satã, fala para Akira se juntar a ele como um demônio. Mas Akira recusa e jura destruir todos eles. Eles são a causa dele perder. Caraca, tudo o que de ele fato. ama. De fato, porque a vida dele, querendo ou não, tava normal, assim. Ele tava de boa antes de toda essa loucura começar, né? Tô nem aí pra esses demônios, né? Esse é o ponto. E amava. Os Devilmen se juntam Fiquem no inferno. Akira por causa do post Não é a terra deles, afinal? da Mickey. E a gente vê aquele velho treinador que engolindo a borboleta como se fosse um sapo. Ele também é um Devilman. Nós vemos que a humanidade começa a se atacar de maneira maluca. E inúmeras guerras nuclear. começam. A humanidade tá literalmente se matando com esse medo dos demônios. E nisso, a Guerra Santa começa. O exército de Devilmans de Akira
contra os demônios de Satanás. Cara, que loucura! Isso tudo para proteger os últimos humanos da Terra. E nisso nós vemos Ryo, ou Satã, versus Akira, em uma batalha frenética. E nesse momento, essa animação, todo esse jogo de luz, essa direção, o seu cérebro, que já estava derretido, começa já a sair pelo seu nariz e pela sua orelha. Mas eles, enfim, trocam golpes fatais. E então nós vemos eles dois conversando, no que parece ser uma conclusão amigável de tudo que aconteceu. Ryo fala que o mundo foi destruído, a humanidade completamente morta. E começa a fazer referências com o passado dos dois. Ele percebe que na sua vida, Akira ensinou a humanidade para Ryo, e principalmente a sua beleza. O que leva a gente para aquela cena do gato que tava fudido na caixa e tal, e Ryo ficou falando, cara, para de morrer por um gato velho, doente. E Akira falou, você está chorando também? Depois de Ryo lembrar disso, ele olha pra Akira, mas Akira não responde. Porque Akira morreu. Sua parte da cintura pra baixo foi decepada no ataque. Tá, não, tá, ok. Ele literalmente morreu. Achei que era morreu metafórica a humanidade dele. Não, ele literalmente morreu. Ele tava morto desde o início dessa conversa. E agora, Ryo tá chorando? Satã, chora. Ele entende o porquê Akira falou o que falou. O porquê naquele momento ele tava chorando. Porque no mundo existe tristeza. E ele tá sentindo isso agora. No fim, Deus manda uma torrente de explosões contra a Terra, aniquilando tudo o que resta por lá. E fim da história. Mesmo resumindo a maioria do plot que aconteceu até aqui, caraca, eu infelizmente tive que deixar muita coisa muito interessante, hein, cara? Que história fantástica, cara. de fora. Muitas tramas maravilhosas que exploram muito bem as ações desse anime, como por exemplo, toda a trama da gangue do rap com a Miki, toda a trama da Miko, principalmente antes dela se tornar uma Devilman, é muito interessante. Entre outras tramas que eu tive que deixar interessante, tem que assistir um dia, hein, cara. Ainda há muito a se ver, e a animação por si só já vale a pena, de né? fora pro vídeo não ficar bom, enorme. Também há uma torrente de simbologia e inúmeros detalhes, principalmente referenciando coisas bíblicas. É uma estética que se repete, né, em todos os episódios. Até porque o universo, entre aspas, se passa meio que no universo bíblico, né? Afinal, o personagem é literalmente Satã, né? Obviamente, essa é uma obra que lida muito com filosofia e metáfora. Sim, e principalmente as indagações morais de um ser humano. O que é ser humano? O que define um ser humano? O quanto demônios e humanos são parecidos? Afinal, humanos, se são colocados ao limite, conseguem ser demônios, e demônios aparentemente são capazes de amar também. Então, porque como eu falei aquela hora, nem tudo é 100%, né, cara? Nem todos os demônios são 100% maus e nem todos os humanos são 100% bons, né, cara? Que ponto esse é o grande ponto. Nos diferenciamos? Dos demônios, e se isso que eu tô falando é verdade, no final, nós e os demônios somos... Será que somos tão diferentes assim, né? A gente vê que as relações humanas e a humanidade, né, como um todo é tratada de uma maneira bizarra, deturpada e perturbadora, mas que estranhamente é real até demais. E isso potencializa tudo isso. A aliança da animação não convencional com a trilha sonora, com a estética, com os detalhes e principalmente o trabalho cru das relações que foi colocado em prática aqui, faz dessa obra uma das peças mais perturbadoras, se não a mais, que eu já vi na minha vida, mas de uma forma muito legal. Boa. O perturbador que te faz pensar. Faz pensar, né? Que não te assusta, que não te faz você ficar, pô, não quero nunca mais ver isso. Eu quero pensar, quero ler mais sobre essa obra, quero ver coisas, quero ver pessoas falando sobre isso, né? Isso é o bom, né, cara? Quando você vê um filme de terror, como ele falou no começo, como Midsommar, como outros que você, pô, termina e fala, pô, eu quero ver mais, eu quero saber mais, eu quero ver que as pessoas falam disso, né? Indagar, que te faz temer e principalmente refletir. Eu acho que essa é uma obra necessária para as pessoas verem, principalmente no momento atual em que vivemos. E ela só tem míseros 10 episódios de 20 minutos cada. Se você tiver um tempinho livre, você consegue matar curtinha mesmo, né? Mole. E na minha opinião, você tem que ver de uma talagada só. Ver todos os 10 em sequência. Pra você ter exatamente o baque de todos os eventos acontecendo em sequência. E tudo isso crescendo e te dando um soco na cara com os episódios finais. E eu geralmente não defendo isso, porque eu fiz muito isso. Eu era uma pessoa que pegava um anime e engolia.
É, e às vezes isso não é muito legal mesmo não, Lia cara. ele e hoje em dia eu quase não lembro do que aconteceu É, naquele. isso é um ponto. Às vezes vale mais a pena você parar e assistir um pouquinho cada dia, um pouco por semana. Até quando for um anime muito curto, por exemplo, de 10 episódios, vale mais a pena assistir um episódio por semana, sabia? Pra você ter mais aquela experiência de como quem viu na época, sabe? Pra você se sentir e participar mais da obra, né? Porque às vezes você vê tudo de uma vez e a parada parece que passa tão rápido que você nem vê, né, cara? Guilherme, e se eu tivesse visto de maneira mais cadenciada e Falou melhor, tudo, digamos mano. assim, eu teria aproveitado muito mais e lembraria muito mais hoje. Sendo que Devilman Crybaby é a exceção da regra. Veja, você não vai se arrepender, mas com cautela. E se você tem menos de 18 anos ou é sensível a temas mais pesados, por favor, tome cuidado. Factos. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, comenta, Mas... curta, compartilha, se inscreva no canal e dê uma hypada se você estiver pelo celular. Um agradecimento É, especial eu não para apareceu esse hype até hoje, cara, pra mim em nenhum lugar, nem pra mim, nem pra darem no meu canal e nem pra mim dar em outros, cara. Paiva, Alisson Rodrigues, Arthur Zambolini, Tauá, Guaxinim Gamer, Bruno Zanarella, Empty Skull, Matheus Siqueiro, Rian Charles, Buruburu, Gustin Não me dão e não consigo dar. Elke, Ogugas, Guilherme Xavier, Jonas Fagundes, Gabriel Fraga, Zero Zac, Arroz Cadelli, Vinícius Lopes, Vanilson Silva, Miss Suíça, Retroblade, Antônio Tavares, Victor Moser, Oivad 007, Bigode Orei, Wev, Lucas Cauã, Anakin Caraca. Cláudia, Maria, Francis Júnior, Johnny D, Clarim Diário 95, JMS of THC. Muita gente. Enfim, gente. Um vídeo fantástico aí de um anime muito interessante, muito legal mesmo. Curti demais a história. Espero de coração que vocês tenham gostado aí do vídeo. Eu não sou muito comum trazer histórias de animes e coisas assim, então eu fico um pouco sem jeito de trazendo essas coisas. Mas acho que ficou bem legal a reação e foi muito legal saber a história desse anime. Agora sim posso usar minha camiseta com um pouco de. Não sendo um poser, por assim dizer, né? Sei pelo menos a história do negócio. Muito legal, hein? Uma história fantástica, um clássico, né? Aí. E que realmente a fama diz tudo sobre ele, né? É uma obra fantástica mesmo. Enfim, gente, espero deixar um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.